Olá, eu sou a doutora Michele Lucas, nutricionista, pós-graduada em nutrição clínica, em fitoterapia. Meu trabalho é focado na saúde gastrointestinal. E hoje eu estou aqui para a gente falar sobre alergia alimentar. Muitas pessoas recebem o diagnóstico de alergia alimentar e ficam ali desesperadas, né? O que eu vou comer? Por que isso aconteceu comigo? Às vezes as pessoas recebem esse diagnóstico ali na infância logo, ou então às vezes recebem esse diagnóstico já na fase adulta, de uma coisa que sempre comeu a vida toda e observava que aquilo ali não caía muito bem, então causava uma coceira, um estufamento, mas foi graças a algum quadro aí que você deve ter tido na sua vida que você recebeu esse diagnóstico tardio. Então, assim, não tem como a gente falar sobre alergia alimentar se a gente falar de saúde intestinal, porque a alergia começa ali a nível realmente intestinal, a nível dessa imunidade que habita no nosso intestino. A função intestinal vai muito além de fabricar o famoso cocô ou também de fazer essa absorção. Ele comporta ali 70% do nosso sistema imunológico. Ele precisa ser inteligente o suficiente, ter a capacidade de selecionar alimentos que vão entrar na nossa corrente sanguínea. Eu adoro citar o seguinte exemplo. O intestino ele tem que ser a segurança da sua festa, sabe? Ele tem que ali receber as moléculas, olhar na listinha dele e falar assim, olha, essa molécula aqui, ela é convidada, ela pode entrar, essa aqui ela não é convidada, vamos lá, bactérias, vamos fazer a parte de vocês, vamos eliminar esse agente que ele é um penetra. Só que o que acontece? Quando a gente passa muitos anos insistindo num estilo de vida que não é saudável, comendo mal, fumando, não fazendo exercício, se estressando demais, sem ter um tempo de descanso, isso tudo influencia nessa resposta imunológica. Então, se você tem todos esses quadros aí agravados na sua vida, né? Se você não se cuida, se você fuma, se você se estressa, se você come mal, come de qualquer jeito, come correndo, come sem mastigar, com toda certeza absoluta você é um candidato a fazer, inclusive fazer mesmo, criar ali temporariamente uma alergia. Então, muitas das vezes que eu recebi já pacientes que têm ali diagnóstico de alergia à proteína da clara de ovo, a gente fez um trabalho ali de reconstrução dessa barreira intestinal e aí ele passou a digerir essa proteína novamente depois de um trabalho. Então, assim, existem alergias que a gente já nasce com ela e existem alergias que a gente pode desenvolver por conta de algum período que a gente está fazendo tudo errado ali na nossa vida. Então, se você come algo que te agride, algo que você tem algum tipo de reação e você insiste, né, nessa alimentação, a barreira intestinal, essa mucosa que faz esse trabalho de seleção de alimentos, ela é comprometida. Então vamos supor, aqui, nessa mão aqui, eu represento o intestino que seja saudável, tá? Ele tá com a célula justinha, então o alimento bate aqui e ele consegue selecionar, fazer essa seleção. Quando você insiste em tudo que eu já citei aqui, e inclusive comer coisas que fazem mal a você, alergia, né? Ele começa a ultrapassar essa barreira intestinal, cai nessa corrente sanguínea e desencadeia quadros como coceira na garganta, coceira na pele, dermatite atópica, inclusive chegar a quadros gravíssimos como o do choque anafilático. E ainda falando em criar alergias, você que tem filhos que comem em frente à tela, você que come respondendo e-mail, passando o feed do Instagram, você pode gerar quadros alérgicos por conta disso. E por que, Michele? Porque você não está prestando atenção no que você está comendo, você não mastiga direito esse alimento e você não faz o seu organismo participar de uma fase essencial na digestão, que é a fase cefálica. Então pensa só comigo, ó, se você fecha seus olhos e pensa na sua comida favorita, a sua boca vai salivar. Ó, eu já pensei na minha e minha boca está super salivando. Ela vai salivar e vai começar a produzir os hormônios, produzir enzimas, produzir sais biliares, para já receber esse alimento. Então, quando a gente está comendo em frente à tela e na correria, come em pé de qualquer jeito, você não faz o seu corpo produzir esses sais. Então, as moléculas que vão chegando no seu intestino são moléculas mais inteiras, são moléculas que não estão preparadas para fazer digestão, e isso agride a barreira intestinal, causando possíveis quadros alérgicos. Outra questão é a seguinte, quando você come alguma coisa e você não sabe que você tem alergia a ela, você sempre vai ter uma reação. Por exemplo, você vai ter uma coceira na garganta, você vai ter uma coceira na pele,
Muitas pessoas relatam que tomam vinho, comem queijo, né, aquele queijo e vinhos maravilhosos, e o nariz entope. Por que isso acontece? A reação começa lá no seu intestino. O seu intestino tem um sistema linfóide que ele se conecta de uma forma errada em todo o seu corpo. Então, assim, tudo que tem mucosa, seu nariz, seus brônquios, a vagina, tudo vai reagir igualzinho o intestino reage. Então, por isso que você talvez tenha uma rinite que nada cure ela, porque você já fez tratamento com vacina, com sprayzinho e tal, e nada acontece. Por quê? O problema está lá dentro do seu intestino, o problema está na sua alimentação. Então aqui eu vou citar alguns alimentos que é um geralzão assim, tá? Cada ser é um ser, mas existem um grupo aqui que são os campeões de causarem alergia alimentar. Tudo que tem farinha de trigo, malte, cevada, a caseína, que é a proteína do leite, não é a lactose, tá? A lactose é um carboidrato, então se você tem alguma sensibilidade à lactose, é intolerância, tá? É a caseína, é a alergia à caseína. As pessoas confundem muito essa nomenclatura. Então, alimentos com soja, amendoim, crustáceos, né, frutos do mar ali no geral, ovos. Então, o que eu faço de recomendação aqui? Que você tenha um profissional de saúde que vai te ajudar a guiar esse rastreio, né, para você descobrir o que você tem alergia. Existem alguns tipos de exames, eu gosto muito do RASH, que é um exame de sangue que você faz e você consegue dosar diversas moléculas, por exemplo, cúrcuma, gengibre, que são alimentos super maravilhosos, super funcionais, mas que você pode ter alergia a eles e descobrir isso talvez de uma pior forma possível, né? Então, quando a gente faz acompanhamento, a gente faz exames, a gente consegue viver a vida sem surpresas, né? E se você recebe ali um diagnóstico de alergia alimentar, assim, é super possível viver. Existem receitinhas funcionais maravilhosas de substituição. O que é importante é você ficar atento a seus sinais e sintomas para você não estar desenvolvendo futuras doenças, sabe? Umas doenças piores, porque a alergia é a porta para doenças que causam muito mais transtornos por conta da inflamação que é causada no seu organismo, né? Inflamação crônica de baixo grau. Então, essa inflamação pode comprometer a sua saúde mental, pode comprometer a sua saúde intestinal. Então, eu recomendo, se cuidem, procure um profissional de saúde que vai te ajudar a se livrar ou então a passar por essa alergia de forma mais branda e de forma mais gostosa.